Olá, vamos para mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre investimento. Como investir em ações, quais os modelos que tem e um tipo de investimento, o investidor especulador, que talvez você não tenha visto sobre essa ótica que eu vou trazer aqui. Tá bom? Bom, mas então, antes disso, antes de avançar nisso aqui, eu sou Carlos Sampaio, sou Master Coach, consultor, educador financeiro e especialista em finanças. Para quem não me conhece ainda. Bom, e no mais, convido também a todos para me conhecer mais então, no YouTube, no Instagram, me seguir no Telegram e conhecer a página e o blog Sampaio Sucesso Financeiro. Também tenho o curso de Finanças Pessoais, onde trabalho a organização, a forma de mexer com comportamento e chegar então a um plano financeiro de sucesso na sua vida. Link disso tudo aqui na descrição desse vídeo. Tá bom? Bom, então vamos lá. O que é essa ideia de investir em ações? Por que isso? Por que eu estou trazendo isso agora? Já fiz outros vídeos, já se fala bastante. Bom, então o que está acontecendo agora é bom a gente olhar o cenário. Nós estamos em setembro de 2020. A bolsa estacionada em torno de 100 mil pontos, tá? Ou seja, voltou ao patamar que tinha em janeiro, como se estivesse numa espera. Uma espera do quê? Uma espera de que passe essa onda que houve no primeiro semestre até agora, até setembro ainda, de insegurança, de desemprego, de perdas, de queda de PIB e de uma série de coisas que abalou o Brasil, abalou o mundo e que está aí em stand-by, como se diz, né? Esperando para novos cenários. Bom, dentro de 3, 4, 5, 6 meses, isso deve passar por conta da vacina do Covid-19, né, que já está então sendo trabalhada e que vai estar disponível. Quando isso acontecer, esse cenário que tem o lado emocional, o lado psicológico, o lado real também, concreto, ele vai estar então superado, ou início de superação, e em termos de investimento, pode-se pensar um pouco menos conservador como se pensa hoje, ou seja, nós temos oportunidades e como trabalhar isso para entrar nesse fluxo de crescimento. Se a bolsa está estacionada em 100 mil pontos, ela pode chegar a muito mais. E como é que se faz isso? Duas estratégias, então, são importantes conhecer, tá? Do ponto de vista de ações. Ou conhecer, ou agora, quem já conhece um pouco, refletir. É isso que eu quero tratar. Bom, então, recapitulando. 100 mil pontos é o cenário que a gente tem hoje, onde a bolsa está. Outra coisa, a Selic está a 2% ao ano. Então a renda fixa, ela não é uma forma de você não vai ficar rico na renda fixa, tá? Você pode conservar, pode guardar e é importante ter uma parte, mas não ajuda para esse processo de construção de riqueza. Você precisa diversificar no sentido de buscar coisas com mais risco. E sobre riscos, tá? Eu vou fazer referências também daqui a pouco num livro muito interessante que eu li há 10, 12 anos, que se chama Os Axiomas de Zurique, que na verdade ele trata de regras interessantes para aquele investidor especulador. Então, o investidor especulador, quando a gente fala isso, parece aquela pessoa que ele é um franco atirador, que não tem conhecimento. Não, ele é um especulador no sentido de que ele usa um caminho com regras, ele tem uma forma de fazer isso, mas uma estratégia diferente do longo prazo, tá? Que é outro modelo que eu vou falar em seguida também, não quero misturar muito aqui, mas enfim, essas regras, essas 12 regras, eu vou falar de duas aqui, é sobre o risco e sobre a administração da ganância, quando se ganha, e como é que funciona, como é que é a mentalidade de um investidor desse tipo, que eu acho que é bem oportuna para situações como a gente tem agora, nesse momento de parada, a retomada. Então prepare-se, é um momento de ficar preparado, não é para sair correndo e começar a se movimentar e comprar ações enlouquecidamente, não é essa a ideia. Tá bom? Bom, então assim, o que são essas duas estratégias? Bom, se aquela pessoa que segue um modelo, por exemplo, de longo prazo, ou seja, é um modelo que a gente fala, eu tenho vários vídeos, enfim, que você vai, então, escolher empresas com critérios fundamentalistas, ou seja, você vai olhar o balanço, vai analisar essa empresa do ponto de vista de seus demonstrativos, se é sólida, enfim, e você vai fazer um casamento com ela, você vai entrar de sócio. Oba, eu quero entrar de sócio aí porque eu vou, ao longo do tempo, ganhar dividendos, eu vou aumentar esse capital e eu vou ser uma parte dessa empresa. Tá? Acompanhando, claro, você vai ter que investir em você mesmo, sabendo as oscilações de mercado, como é que se ela está bem, se não tem nenhum risco de uma crise, enfim, específica nela. E, bom, então também tem isso, tá? Essa é fundamentalista, mas é a longo prazo, tá? E a outra é o especulador profissional, tá? Conforme uma definição que eu acho interessante e super importante
neste livro que eu falei, que é Os Axiomas de Zurique, tá? Bom, então assim, lá esse tipo de investidor, tá? Que você pode ser uma parte do seu investimento, pode ser dentro disso, depois de você passar pelo teste de aprendizado, ele é um investidor técnico, ele trabalha então o conhecimento dos movimentos das ações, escolhendo oportunidades, os movimentos então de subidas e descidas, e dentro disso ele vai escolher a tendência e se posicionar. Então é um analista técnico, tá? Desses movimentos. Ele é um profissional que precisa de tempo, então é de dedicação, tá? Em termos de trabalhar no dia a dia. Então não é aquele outro de longo prazo que vai colocar lá seus 10%, as suas economias e esperar que cresça ao longo de vários anos. É importante, mas esse outro também é importante porque pode aproveitar oportunidades de curto prazo, tá? Você vai ver até o final que tem alguns aspectos bem interessantes. E então é isso. Os dois então têm em comum o seguinte: tem que estudar, tem que ter a experiência então de como é que funciona o mercado, de como é que funciona esses dois movimentos de análise. Um é análise técnica e o outro é análise fundamentalista. Uma é em cima de gráficos, né, que é esse que vai aproveitar oportunidades, esse investidor especulador, né, ele vai trabalhar oportunidades pela análise técnica, ele vai identificar aquelas ações que vão fazer grandes lucros dentro de um determinado tempo curto. Tá? O outro é mais longo, um é mais curto. Os caminhos comuns são, além desse do aprendizado, ter uma conta na corretora, ter as suas finanças organizadas, tá? Então, se enquanto não organizou as finanças, não está pronto para entrar nesse mundo. Segundo, então, seria ter conta na corretora, tá? Como a gente fala, quer dizer, é o caminho único que tem para ambos, né? Ter lá a habilidade também, se habituar ao home broker, você vai ser autônomo trabalhando dentro dessa plataforma, você tem que conhecer os custos envolvidos, porque se você entra lá no mercado, por exemplo, de ações, e você compra com pequenos valores, os custos não vão valer a pena a curto prazo, porque os custos podem ser maiores que os seus ganhos, tá? Isso é importante saber, saber da oscilação, que tem movimentos de altas e baixos, tem momentos que vão estar aí, na verdade, não pode se preocupar que caiu, porque, enfim, é aquelas coisas da renda variável. E outro ponto é o aprendizado. Quando você entra na bolsa, você tem um período de 1 ano, que é um período de aprendizado. Então você vai devagar, tá? Você não vai chegar afoito, querendo já trazer todos os resultados de imediato. Não, isso aí joga contra e normalmente se perde mais do que ganha, tanto num modelo quanto no outro, tá? Vantagens, então, da Bolsa, desse novo cenário que está sendo construído para saber ou fortalecer, é que existe a diversificação. Você pode diversificar, fazer escolhas em vários produtos e também em liquidez. A qualquer momento você pode chegar lá e fazer, então, fazer a liquidação da sua compra, tá? Da sua compra, da sua venda. Enfim, você comprou, tem liquidez para comprar. Para vender, você põe dinheiro no bolso a hora que quiser. Claro que pode não ser o melhor momento, mas enfim, tem liquidez, tá? Esse é um ponto. O que é um investidor, então, de longo prazo? Eu já falei um pouco nele. É aquele investidor que vai trabalhar, então, de tempos em tempos, a cada 30 dias, vai colocar uma parte lá do seu dinheiro, ou seja, aquilo que ele reservou dos seus ganhos, 10%, 15%, 30%, põe lá e vai esperar, então, esse bolo crescer em cima das ações, aquelas que são as grandes empresas, que têm solidez, que pagam bons dividendos. Então, esse é o clássico do investimento a longo prazo. Tá? Bom, basicamente, então, ele vai estudar os fundamentos, né? Balanço, demonstrativos, os indicadores de desempenho e se posiciona aí. E, vez por outra, dá uma olhadinha como é que está, se tem que trocar alguma posição ou outra. Não todo dia, não todo mês, mas de tempos em tempos, de 6 em 6 meses, de 2 em 12 meses. Porque o objetivo dele é longo prazo. Sem a preocupação de que caiu agora e agora o que eu faço? Não, ele está pensando em longo prazo. Esse é um. O trader, ou seja, esse que vai operar, então, que é o investidor, então, especulador, no bom sentido, aqui não é aquele especulador, jogador irresponsável, não. Ele é um profissional. Então ele pode se tornar um investidor profissional trabalhando as regras, tá? Eu vou usar aqui duas das 12 regras lá do Axioma de Zurique, na verdade, o nome do livro. Eu vou usar duas, que é o risco e a ganância. Como administrar isso? Tem mais 12 para ser vista e ser analisada e, na verdade, tirar daí um super resumo. Talvez nos próximos vídeos eu faça um pouco mais disso. Mas essas duas, então, eu vou explorar em seguida. O investidor especulador, então, ele tem
Então, assim, ele sabe, ele vai estudar como se posicionar. Então, tem aquela posição a figura simbólica do urso, né? O urso, que é quando as ações estão em baixa, tá? E tem o touro quando está em subida, né? Então, a briga constante, quando se brinca em termos de oscilação do mercado, é esse movimento constante do urso, né? Versus o touro, tá? E vez por outra, né? Um vence, tá? E esse movimento, então, quando um sobe e o outro desce, é a tendência. E se posicionar nessa tendência é uma forma, então, de fazer o jogo com conhecimento, então entender quais as regras, por que esse movimento está acontecendo. Aí entra os conceitos de análise técnica, que é bem interessante. Então, isso dá um curso para fazer, dá um ensinamento bem mais longo, tá? Então, quem entrar nesse caminho, tá? É importante, então, se dedicar a esse aprendizado. Bom, diversificação demasiada é outro ponto importante que tem nesse livro. Porque se você diversifica, por exemplo, comprou 30 ações, olha, 15 vão dar prejuízo, mais 15 vão dar lucro. Enfim, o resultado foi zero. Tá? Então não vale a pena a diversificação exagerada. É como se você espalhasse investimento. E isso não significa diversificação. Então, o bom é ter diversificação, sim, é possível, mas com poucas ações, 4 ou 5 ações. Tá? Você aí tem para ações, para quem está começando. Depois pode aumentar um pouquinho, você vai ter um primeiro ano de aprendizado e com o tempo vai se soltando. Aí você vai achar o seu modelo e até onde você tem segurança. Mas vale a pena, então, se especializar em termos de conhecimento para isso. Tá? Outra coisa importante é a ganância, né? Então, a ganância nesse tipo de investidor, ela é bem comum, porque você investiu 10 mil, por exemplo, 5 mil, e passou um tempo você tem o dobro disso. Mas aí você, quando chegou nesse dobro, você começa a pensar, mas eu quero então agora ir para dobrar o que eu tenho. E esquece que o momento inicial que você tinha 10, quando você chegou em 20, tá? Já era um super ganho. Para você, então, esse é um erro psicológico de pensar que você está começando agora. Você esquece que você já começou lá atrás, que já tem um ganho e que é hora de sair. Então, tem que saber, como um jogo, né? Isso pode gerar um vício, que você não sabe a hora de sair. Aliás, ninguém sabe a hora de sair. Então, para evitar esse problema, tem uma dica. É fazer o seguinte, você define, quando você estiver entrando no investimento assim, quanto você quer ganhar. Quer ganhar 20%, quer dobrar, quer ganhar 100%, você define isso. E define também um prêmio, uma gratificação. Quando eu conseguir isso, eu vou comprar um carro, vou fazer um jantar especial com a minha mulher, vou fazer com... Enfim, defina uma gratificação para você se sentir motivado para chegar lá. E também, então, faça isso de uma forma assim que... Chegou naquele ponto que você definiu, saia fora, tá? Saia fora sem pena, sem olhar para trás, tá? Porque essa é a regra que muita gente perde dinheiro, tá? Ficar atrás daquele pico, né? O pico máximo que teve quando você, então, quando você já viu no período de tempo esse movimento dessa situação e você quer chegar, não, saia naquela meta que você estabeleceu. Bom, basicamente, esses são dois investidores. É muito importante, então, conhecer essas duas estratégias e talvez você se posicionar um pouco numa e um pouco noutra, tá? Concluindo, tá? Sabendo disso, então agora, saiba que o cenário que nós temos é um cenário que ele pode ser muito positivo nos próximos anos, tá? Nos próximos meses, nos próximos anos com certeza. Também leve em conta o seguinte, que isso que a gente fala hoje aqui, que a gente ouve, tá? Tem que considerar que nós vivemos num país que ele não tem uma estabilidade econômica para seguir regras que estão em outros países. Por exemplo, de ser um ousado investidor desse que vai apostar. Então, aqui ainda tem que ter um certo cuidado, porque nós estamos um pouco longe desse estado assim, de confiança para entrar nisso aí. Tem muita coisa para acontecer, mas já existe condições para você, uma pequena parte do seu movimento de renda variável, se posicionar de uma forma mais ousada e principalmente agora que esse cenário é favorável. Bem, falei bastante, espero que esteja dentro de uma medida assim, de aceitação de tempo que cada um se sinta confortável, tá? Mas é isso que eu tinha que, nesse momento, falar e resumir dessa forma para você, tá bom? Até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade!